Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula número 35, segunda-feira, dia 27 de julho, tá? Eu espero que esteja aí tudo bem com vocês. Aqui em casa também tá tudo bem, graças a Deus, né? Então nós vamos continuar. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de leitura e produção de texto. Na aula passada, nós lemos esse texto aqui, ó, Entre Cigarras e Formigas, lá da página 90, lembra? Tinha a Iris, a dona Filó, a dona Cesarina lá. Uma contando histórias, a outra ouvindo, as formiguinhas todas ouvindo, tá? É como se fosse assim uma paródia daquela fábula A Cigarra e a Formiga. E é exatamente sobre isso que nós vamos ver na página 95. Olha lá. Estudo do gênero, paródia de uma fábula. Uma das versões originais da fábula é assim. Então, olha, essa daqui é a versão original. A que nós lemos na aula passada já é uma adaptação, tá? Então o livro trouxe aqui para nós a história original, que já é conhecida de vocês, que nós já estudamos em sala de aula, e inclusive vocês já fizeram até mesmo uma paródia, lembra que vocês reescreveram a história, né? Então vamos lá. Então página 95, a fábula A Cigarra e a Formiga. A cigarra passou o verão cantando, sem pensar que deveria guardar algumas provisões para quando o inverno chegasse. Eis que chega o inverno e ela, sem comida na despensa, pensa em recorrer à sua vizinha, a formiga. Assim, pediu-lhe emprestado algum grão, qualquer alimento, até o bom tempo voltar. Antes de agosto chegar, pode estar certa, senhora, eu lhe pago com juros, sem demora. Mas a formiga respondeu prontamente: o que a senhora fez até outro dia? Eu cantava, sim, senhora, noite e dia, sem tristeza. Cantava? Que beleza, muito bem, pois dance agora. Então, nessa versão aqui dessa fábula, quando a cigarra vai pedir ajuda para a formiga pergunta para ela: mas o que você fez esse tempo todo? Ela fala assim: eu cantava, né? Aí a formiga responde assim: cantava? Que beleza, muito bem, pois dance agora. Ou seja, nessa versão da história, a formiga não recebe a cigarra e não ajuda. É uma das versões, certo? Então vamos lá. Esse exercício dá para ser feito no livro mesmo. Lá no cantinho do livro você coloca a data de hoje, dia 27/7, tá? E aqui é o exercício 1A. Com capricho aí no livro, para ganhar um visto bem legal quando nós voltarmos às aulas presenciais. Então vamos lá. Se a mesma situação ocorresse com a personagem Iris, qual seria provavelmente a reação dela? Então lembra, nessa história aqui da página 90, a Iris é aquela saúva falante, atrapalhada, deixou cair um besouro enquanto eles estavam carregando, né? Elas estavam todas carregando o alimento. E ela também era questionadora, ela fazia perguntas: por que tem que ser assim? Por que é assim? Por que não pode ser desse jeito? Tá? Então a pergunta quer saber se essa situação aqui da cigarra e da formiga aconteceria com a Iris, o que ela faria? Eu acho que certamente a Iris iria ajudar. A Iris ajudaria a cigarra. Por quê? Porque ela é questionadora, porque ela é irreverente, porque ela é diferente, ela não segue os mesmos paradigmas, os mesmos modelos, né? Ela provavelmente pensaria assim: puxa vida, a cigarra me animou com o canto dela, né? Como é gostoso você trabalhar quando você tem uma música assim que você gosta, né? Qual é a sensação que você tem de ouvir uma música boa, de um cantor que você aprecia? Então, talvez a Iris pensasse assim, né? Já que ela cantou tanto, e eu gostava tanto da cantoria dela, a cantoria dela alegrou o meu trabalho, aliviou o meu trabalho, por que eu não posso ajudá-la agora que ela precisa? Então é uma possibilidade, tá? Então, na letrinha B. Explique oralmente como você agiria se algo semelhante acontecesse com você, ou seja, se alguém parecido com a cigarra lhe pedisse um auxílio. Então aqui a gente não precisa escrever nada, a gente só para pensar.
se você gosta de música, se você aprecia as artes, se você valoriza uma boa música, um bom cantor, um bom intérprete, né? Um som gostoso, um som legal, provavelmente você faria o quê? Você acolheria a cigarra porque você ia se lembrar de como ela aliviou o seu trabalho, né? O canto, né, as artes em geral, têm essa possibilidade de fazer com que o nosso trabalho, a nossa rotina se torne menos desgastante. Essa é uma das razões de existir a arte. O que é arte? A leitura, o desenho, a música, o cinema, o teatro, tudo isso é arte, né? Então, é uma possibilidade. Agora, a outra possibilidade é você agir como agiu essa formiga, né? Eu ajudar você, eu dei um duro danado, eu trabalhei tanto, você ficou só cantando, então agora você que dance. Então essas são opiniões pessoais, né? Nós já fizemos esse exercício em sala de aula, vocês já recontaram essa história, né? Então não precisa nem ser feito de novo, mesmo porque o exercício fala aqui que é oralmente, tá? Agora o exercício 2, então esse aqui não precisa, certo? Compare a formiguinha Íris com a formiga da fábula original. Então, lembrando que a Íris é aquela falante desastrada, contadora de histórias, né? Escreva I nas características da personagem Íris e F nas características da formiga da fábula de Esopo. Então, você tem aí a letrinha A, B, C e D, tá? E aqui nós vamos colocar as características I para Íris e F para a formiga da fábula. Então vamos ver a primeira. Idealista. O que é uma pessoa idealista? Uma pessoa idealista é cheia de ideais. Olha, idealista vem de ideais. Cheia de sonhos, né? Uma pessoa que fala, quando eu crescer eu vou fazer isso, isso e isso. Eu quero que o mundo seja desse jeito, tal, tal, tal. Será que essa é uma característica da Íris ou é dessa formiga aqui da fábula? Eu acredito, tenho certeza que é uma característica da Íris, né? A Íris quem fazia tudo isso. B. Quem é prática? Quem é objetiva? A formiga da fábula. A formiga da fábula não estava interessada em saber assim, mas a música me alegrava, a música transformava meu trabalho ficava mais gostoso, mais alegre. Não, ela não pensava desse jeito. Ela era o quê? Prática realista. Você não trabalhou, você não vai ter o que comer. Rigorosa, a formiga também. Ela não aceitou conversa. Não trabalhou, não ganha comida. Apreciadora de histórias, a Íris também. Quem contava, aliás, a história, né, a literatura é uma das artes. Então, assim como a música, as histórias, a leitura, os livros, né, o cinema, tudo isso daí faz com que o nosso trabalho do dia a dia fique mais tranquilo, mais leve, né? Que a nossa rotina seja mais fácil de aguentar. Certinho? E o exercício 3, vamos lá. As fábulas são um gênero textual que geralmente terminam com uma lição, uma mensagem. Aí você tem o quadrinho amarelo, o que é mensagem? A mensagem que as fábulas transmitem é também chamada de moral da história. Trata-se da lição que o texto pretende comunicar. Então é sempre assim, ó. A fábula é um texto em que os animais agem e pensam como pessoas. Agem, pensam e falam como pessoas. E a fábula também tem uma mensagem, ou seja, um ensinamento, uma moral, né? A moral da fábula, ou seja, o que é que você aprendeu com a leitura dessa fábula? O que é que essa fábula quer ensinar para você? Então veja lá na letrinha A. No texto original, qual seria a moral da história? O texto original é esse daqui, tá? Em que a formiga não recebe a cigarra. O que você acha que ela quis ensinar? Eu acho 3A, né? O texto original o texto original ele quer ensinar que as pessoas primeiro têm que trabalhar e depois se divertir, tá? Então é essa a moral da fábula. É que as pessoas têm que trabalhar e depois se divertir. Ou seja, a cigarra aqui, aliás, a formiga aqui desse texto, em nenhum momento ela fala assim, não, vem
aqui, vamos passar juntos, eu divido o que eu tenho com você, eu poupei tanto no verão, eu trabalhei muito, eu tenho muita comida aqui, dá para eu dividir com você. Porque você me aliviou do meu cansaço naquela época. Não, ela não pensou desse jeito, ela pensou o quê? Se você não trabalhou, você não tem o que comer. Então primeiro você tem que trabalhar, depois você tem que se divertir. Então esse é um pensamento, tá? Na letrinha B. Em sua opinião, o texto Entre Cigarras e Formigas mantém a mesma moral do texto original? Será que esse texto original da Iris lá tem o mesmo pensamento, o mesmo ensinamento de primeiro trabalhar e depois se divertir? Eu acredito que mais ou menos, em partes, né? Nem sim, nem não. Quando a gente tem assim uma ideia que é nem lá e nem cá, a gente pode escrever desse jeito assim, ó, em partes. Por quê? Pois a Iris tem um comportamento, uma personalidade, um comportamento diferente. Pois a Iris tem um comportamento diferente, ou seja, ela fica se questionando, né? Nossa, mas será que eu vou ser sempre uma saúva assim? Será que eu vou ter que sempre carregar esse monte de peso? Você sabe que as formigas conseguem carregar às vezes até 4 ou 5 vezes o próprio peso dela. Então veja você, se você pesa 40 quilos, vamos imaginar, uma formiga consegue carregar 4 vezes 3, 12. É como se você fosse uma formiga, você conseguiria carregar 120 quilos. É bastante, hein? Então, a Iris fica se questionando disso, né? Ah, mas é essa a vida? Tanto é que depois ela começa a contar histórias e aí ela é promovida a contadora de histórias do formigueiro todo, certo? Eu acho que essa resposta aqui abrange bem a pergunta e atende bem o que está sendo questionado. Então vamos. Essa é a letrinha B, aí a gente continua com a C aqui, ó. Certo? E essa lousa não vai cair. Isso. C. Escreva uma moral para o texto Entre Cigarras e Formigas. E agora? Como é que a gente pode escrever uma moral para esse texto aqui, ó? Entre Cigarras e Formigas. O que esse texto nos ensinou? Será que esse texto nos ensinou assim, ó, que nós devemos seguir aquilo que a gente mais gosta, né? Que devemos valorizar o que mais gosta? Eu acho que sim, né? Devemos valorizar o que gostamos. Ou seja, em outras palavras, o que a Iris mais gostava de fazer era de ouvir histórias. Depois de ouvir histórias, ela passa a ser uma contadora de histórias. Até que no final, acho que o lugar dela é realmente esse, de contar histórias. Então, valorizar o que gostamos. Se ela gostava de contar histórias, ela acabou se tornando uma contadora de histórias também, tá? Então é uma maneira de você dar um ensinamento também. Valorizar aquilo que você gosta. Não que você tenha que fazer apenas o que você goste, senão a vida seria muito fácil. Ah, eu só gosto de comer doce de leite, eu só gosto de comer chocolate. Mas não pode, né? Você sabe que você tem que ter uma alimentação adequada. Ah, eu só gosto de jogar no videogame. Mas você não vai fazer isso a vida inteira, o dia inteiro, todos os dias. Por quê? Porque você tem outras obrigações. Você tem que estudar, você tem que estudar para a prova, tem que fazer lição de casa, tem que ajudar sua mãe, você tem várias obrigações. A vida não pode ser apenas o que nós gostamos. Mas o que nós gostamos tem que ter uma preferência, tem que ter aí uma preferência mesmo no nosso dia a dia, né? Tem que ter destaque no nosso dia a dia. Certinho? Exercício 4. Leia e compare outros trechos. Trecho 1. Era uma vez uma menina tão encantadora e meiga que não havia quem não gostasse dela. A avó, então, a adorava e não sabia o que inventar para agradar. Um dia presenteou-a com um chapéuzinho de veludo vermelho,
que agradou tanto a menina que ela não quis mais saber de usar outro. Desde então, só a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. E aí dá a continuação. Como é que eu sei que continua? Esse sinalzinho aqui com as reticências, tá? Ele vai mostrar que a história continua. Ele vai mostrar que o livro pegou apenas um trecho. E esse trecho de onde é? Esse texto foi escrito por Jacob Graham e William Graham. O nome do livro chama-se Contos de Graham, o sobrenome deles, né? Foi publicado em São Paulo pela editora Ática no ano de 2003 e esse é o volume 2. Então esse é o texto 1, o texto original da história que a gente já conhece, que é de Chapeuzinho Vermelho, é o início da história. Trecho 2. Era Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo, aquele Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia, ouvia conto de fada e estremecia, não brincava mais de nada, nem de amarelinho. Então aqui é uma outra versão, essa foi escrita por Chico Buarque, o nome é Chapeuzinho Amarelo, o nome do livro, né? Esse texto está aqui na 13ª edição, foi publicado no Rio de Janeiro pela editora José Olímpio em 2003, esse texto está na página 7. Então o que a gente percebe aqui? Que Chico Buarque faz uma descrição aí de outro personagem muito parecido, só que agora é o Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho bonito também, mais moderno que os tempos atuais, né? Diferente do Chapeuzinho Vermelho lá. O que é esse Chapeuzinho Amarelo? Tinha medo de tudo, não ria, não ia a festas, não subia escada, nem descia de escada, não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia, ou seja, ficava morrendo de medo. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Parece uma menina muito triste, né? Uma menina que não sobe escada, não desce escada, que está sempre tossindo mesmo não estando resfriada. Tinha medo de tudo, não ria, não ia em festas, que mais? Não brincava nem de amarelinha, que é uma brincadeira tão fácil que dá até para brincar sozinha. Então, aqui nós temos uma visão de uma Chapeuzinho muito triste, né? Então, agora nós vamos para o exercício 4, e essa aqui é a letrinha A. Qual dos dois trechos começa com uma expressão tradicional nos contos infantis? Então, vamos ver como é que começa o texto 1. O texto 1 começa assim, era uma vez. Como começa o texto 2? Era. Então, qual desses dois que é mais tradicional? O trecho 1. O trecho 1, que começa com era uma vez. Ou seja, esse início, era uma vez, é característica dos contos de fadas, né? Dos contos tradicionais. Quando o texto começa com era uma vez, você já sabe que é um conto de fadas. Certinho? Então vamos lá. Exercício 4A. Exercício agora 4B. O uso da expressão aquela Chapeuzinho no segundo trecho tem a intenção de... Então você tem a letrinha B aí, você tem 4 parzinhos de parênteses. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O exercício pede para você mostrar, identificar qual é a intenção do autor quando ele usa aquela expressão assim, aquela Chapeuzinho. Primeiro ali, confirmar que a Chapeuzinho de que se fala é a mesma do conto tradicional. Explicar que a Chapeuzinho de que se fala é semelhante à do conto tradicional. Indicar que a Chapeuzinho de que se fala é outra e não a do conto tradicional. Ou observar que a Chapeuzinho de que se fala é oposta do conto tradicional. Quando ele fala aquela, é como se alguém falasse assim, é essa caneta que você quer? Não, não é essa não, é aquela lá. Então você não está falando dessa, você está falando daquela. Quando ele fala assim, não é essa Chapeuzinho, é aquela Chapeuzinho. Ele está o quê? Falando o quê? Indicar que a Chapeuzinho de que se fala é outra, tá?
e não a do conto tradicional. Então, aquela Chapeuzinho usava o chapéu amarelo, aquela Chapeuzinho tinha medo de subir escada, aquela Chapeuzinho não brincava nem de amarelinha, aquela, ou seja, a outra. Letrinha C. Observe o sentido do verbo amarelar e do adjetivo amarelo no dicionário. Então, o que é amarelar? Amarelar, esse Vzinho aí, quer dizer verbo, V de verbo. O verbo amarelar tem 3 significados. 1, 2, 3. O primeiro, tornar-se amarelo ou amarelado. 2, perder o viço, o frescor, empalidecer. 3, perder a coragem numa situação difícil, perigosa, acovardar-se. Então, o que nós temos aqui é como se fosse um pedacinho do dicionário. Qual dicionário? Antônio Ruais, Dicionário Ruais da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, tal, página 39. Então, o livro pegou um pedacinho do dicionário onde tem a palavra amarelar e amarelo e transcreveu aqui. Para amarelar são 3 significados. Então, tornar-se amarelo ou amarelado. Então, você pode falar assim, o abacate amarelou, ou seja, ele não está mais verde, ele está mais amarelo. Tá? Então, é um significado. Segundo significado, perder o viço, o frescor, empalidecer. Nossa, ele está meio amarelo, será que ele está doente? Ou seja, uma pessoa amarela é porque não está bem de saúde. Normalmente as pessoas não são amarelas, né? E 3, um outro significado para amarelar é perder a coragem, né? Se você desafia, por exemplo, alguém, depois você não quer mais fazer aquele desafio, alguém pode falar assim, amarelou, né? Ou seja, perdeu a coragem, acovardar-se, certo? E amarelo, o que é amarelo? Esse S e esse M que tem aí na frente é substantivo masculino. Amarelo tem 5 significados. O primeiro, a cor da gema do ovo, do açafrão e do ouro. Adjetivo, que tem essa cor, disse dessa cor, descorado, pálido. E depois você tem lá o sentido 5, esse fig que aparece aí, pessoal, é em sentido figurado. Então, essa abreviatura fig quer dizer figurado, ou seja, o sentido conotativo de uma palavra, aquele segundo sentido que a gente dá para ela. Então, amarelo quer dizer o quê? Sem espontaneidade, contrafeito, né? É ficar com raiva, com amarelo de raiva. Aí vem essa expressão. O que quer dizer amarelo de raiva? Contrafeito, que não é espontâneo, quem está muito bravo, certo? Então, aqui você tem o significado de amarelar e de amarelo. É interessante que sempre você veja que um dicionário, mesmo um dicionário online ou dicionário antigo de papel, ele sempre vai trazer vários significados para a mesma palavra. E para cada palavra ele mostra a classe gramatical também, tá? Veja lá que amarelar, a abreviatura qual é? V, V de verbo. E amarelo ele tem o quê? Primeiro ele coloca lá que é um substantivo masculino, mas ele também mostra qual é o significado quando o amarelo é adjetivo. Então vamos lá. Indique qual dos 2 sentidos do dicionário mais se aproxima das características da personagem Chapeuzinho Amarelo. Então você tem aqui o 1 e depois você tem aqui o 2. Tá? Então qual dessas características é mais parecida com a da personagem Chapeuzinho Amarelo? O sentido de acovardar-se é o mais adequado para se referir às características do Chapeuzinho Amarelo, pois a personagem limita suas ações e evita o mundo exterior por medo. Então esse é o primeiro. Segundo, o sentido de amarelado é o mais adequado para se referir às características do Chapeuzinho Amarelo, pois essa é a cor predominante em suas vestimentas ao longo da história. Será que ela é amarela porque ela usa roupa amarela? Ou será que ela é amarela porque, olha lá, descolorado, pálido, sem espontaneidade, contrafeito, covarde, é mais ou um, né, pessoal? Não tem nada a ver com a roupa que ela usa. O significado de amarelo aí refere-se ao fato de ela ser uma menina medrosa, acovardada. Certinho? E agora o exercício 5. Paródia é uma imitação cômica ou crítica de um texto literário. Costuma inverter ou modificar as características de um texto ou personagens com o objetivo de criticar, satirizar ou situá-lo em outro contexto. Grifa isso,
passa um marca-texto de paródia até contexto. Vamos ver de novo o que está explicando. Então, o que é uma paródia? Paródia é uma imitação. O que quer dizer cômica? Engraçada. Normalmente a paródia tem o objetivo de ser engraçada, tá? Uma paródia é uma imitação engraçada ou crítica. Então, se ela não tiver humor, é porque ela está fazendo uma crítica. O que é fazer uma crítica? É mostrar um erro de alguma coisa, criticar alguma coisa que não foi bem feita. É uma imitação cômica ou crítica de um texto literário. Costuma inverter ou modificar as características de um texto ou personagens com o objetivo de criticar, satirizar. O que é satirizar? Tirar sarro ou situá-lo em outro contexto. Então, tira de uma determinada história e coloca em outra história, tá? Se você tirar, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho e colocar lá na história dos 7 anões, você está fazendo uma paródia, só que você tirou de uma história e colocou na outra. Pode ser possível também, tá? Com base nesse conceito, os textos Entre Cigarras e Formigas e Chapeuzinho Amarelo são paródias por quê? Aí você tem a letrinha A, B, C e D. Por que os textos Entre Cigarras e Formigas e Chapeuzinho Amarelo são paródias? Letrinha A, porque ampliam o sentido original do texto ao qual fazem referência. B, porque desconsideram o sentido original do texto ao qual fazem referência. C, porque invertem o sentido original do texto ao qual fazem referência. E D, porque reduzem o sentido original do texto ao qual fazem referência. Se você ler só o comecinho, você vai ter aí, ó, amplia, desconsidera, inverte ou reduz. Inverte, né? Ele tira o personagem de um contexto e coloca em outro contexto, né? Então isso é o que? Inverter o sentido original ao qual faz referência. Certinho? Então eu vou parando por aqui. Na próxima aula a gente continua na página 98. Um abraço para vocês. Se tiverem dúvidas é só me perguntar.